E hoje, o último vídeo da série Breve História do Protestantismo no Brasil. Igrejas Pentecostais e Neopentecostais, um texto de Alderi Souza de Matos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. As três ondas ou fases do pentecostalismo brasileiro foram as seguintes. A. Décadas de 1910 a 1940, com a chegada simultânea da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, que dominaram o campo pentecostal por 40 anos. B. Décadas de 1950 a 1960, com a fragmentação do pentecostalismo, com o surgimento de novos grupos. Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor e muitos outros, tudo no contexto paulista. E C, anos 70 e 80, com o advento do neopentecostalismo, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus e outras, contexto carioca. A Congregação Cristã no Brasil, fundada pelo italiano Luigi Francescon, de 1866 a 1964. Radicado em Chicago, ele foi membro da Igreja Presbiteriana Italiana e aderiu ao pentecostalismo em 1907. Em 1910, de março a setembro, visitou o Brasil e iniciou as primeiras igrejas em Santo Antônio da Platina, no Paraná, e São Paulo, entre imigrantes italianos. Veio 11 vezes ao Brasil até 1948. Em 1940, o movimento tinha 305 casas de oração e 10 anos mais tarde, 815. A Assembleia de Deus teve como fundadores os suecos Daniel Berg, 1885 a 1963, e Gunnar Wingren, de 1879 a 1933. Batistas de origem, eles abraçaram o pentecostalismo em 1909. Conheceram-se numa conferência pentecostal em Chicago. Assim como Luigi Francescon, Berg foi influenciado pelo pastor batista William Durham, que participou do Avivamento de Los Angeles em 1906. Sentindo-se chamados para trabalhar no Brasil, chegaram a Belém em novembro de 1910. Seus primeiros adeptos foram membros de uma igreja batista, com a qual colaboraram. Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada nos Estados Unidos pela evangelista Amy Semple McPherson, 1890 a 1944. O missionário Harold Williams fundou a primeira igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil em novembro de 1951, em São João da Boa Vista. Em 1953, teve início a Cruzada Nacional de Evangelização, sendo Raymond Boatrigit o principal evangelista. A igreja enfatiza 4 aspectos do ministério de Cristo: aquele que salva, batiza com o Espírito Santo, cura e virá outra vez. As mulheres podem exercer o ministério pastoral. Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, fundada por Manuel de Melo, um evangelista da Assembleia de Deus que depois tornou-se pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Separou-se da Cruzada Nacional de Evangelização em 1956, organizando a campanha O Brasil para Cristo, da qual surgiu a igreja. Filiou-se ao Concílio Mundial de Igrejas em 1969 e desligou-se em 1986. Em 1979, inaugurou seu grande templo em São Paulo, sendo orador oficial Philip Potter, secretário-geral do Concílio Mundial de Igrejas.
Esteve presente o cardeal arcebispo de São Paulo, Paulo Evaristo Arnes, e Manuel de Melo morreu em 1990. Igreja Deus e Amor, fundada por Davi Miranda, nascido em 1936, filho de um agricultor do Paraná. Vindo para São Paulo, converteu-se numa pequena igreja pentecostal e em 1962 fundou sua igreja em Vila Maria. Logo, transferiu-se para o centro da cidade, Praça João Mendes. Em 1979 foi adquirida a sede mundial na Baixada do Glicério, o maior templo evangélico do Brasil, com capacidade para 10 mil pessoas. Em 1991, a igreja afirmava ter 5.458 templos, 15.755 obreiros e 581 horas diárias em rádios, bem como estar presente em 17 países, principalmente Paraguai, Uruguai e Argentina. Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, nascido em 1944, filho de um comerciante fluminense. Trabalhou por 16 anos na Loteria do Estado, período no qual subiu de contínuo para um posto administrativo. De origem católica, ingressou na Igreja de Nova Vida na adolescência. Deixou essa igreja para fundar a sua própria, inicialmente denominada Igreja da Bênção. Em 1977, deixou o emprego público para dedicar-se ao trabalho religioso. Nesse mesmo ano surgiu o nome IURD e o primeiro programa de rádio. Macedo viveu nos Estados Unidos de 1986 a 1989. Quando voltou ao Brasil, transferiu a sede da igreja para São Paulo e adquiriu a Rede Record de televisão. Em 1990, a IURD elegeu 3 deputados federais. Macedo esteve preso por 12 dias em 1992, sob a acusação de estelionato, charlatanismo e curandeirismo. Uma breve história do protestantismo brasileiro não permite abarcar todas as ramificações que têm surgido nos últimos anos no país. Haveria necessidade de mais espaço e a certeza de que, na realidade, são movimentos capazes de sobreviver ao surgimento de novas expressões religiosas, sempre mais contextualizadas com o espírito pós-moderno. Um exemplo claro de nova expressão religiosa são as igrejas que vêm surgindo a cada instante, se transformando em movimentos que ditam regras dentro do protestantismo brasileiro, as igrejas neopentecostais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.